Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura, Salmo de número 119. Nós vamos ler dessa feita a partir do verso 57 até o verso de número 59, onde nos deteremos mais especificamente nesse versículo, dando continuidade à nossa série de sermões no Salmo de número 119. Diz-nos assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, nós te agradecemos pelo privilégio que temos aqui nessa manhã, de mais uma vez juntos, na coletividade dos santos, buscarmos o Senhor, atendendo o chamado do pastor e bispo de nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, da Tua palavra. Por isso nos colocamos diante de Ti. Tu és o nosso mestre por excelência. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, e conduz-nos para que possamos viver de modo agradável a Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai, que são tantos. Perdoa-nos e ajuda-nos para que possamos cada vez mais nos aproximarmos daquilo que o Senhor tem intencionado para nós e há de levar a bom termo. Como diz o Santo Apóstolo, que fiel é aquele que começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então essa certeza nós temos, essa convicção, mesmo em meio às intempéries da vida, nós sabemos que o Senhor Deus está conduzindo todas as coisas. No mundo caído, assediado pelo maligno, um sistema, Senhor, contrário à Tua palavra. Carne, ou seja, se opondo às verdades do Evangelho. Mesmo diante de tudo isso, sempre o Evangelho prevalecerá. Porque o Evangelho, como diz o Santo Apóstolo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós louvamos o Teu nome pelo Evangelho e sabemos que o Evangelho é poder em nossa vida. Porque só estamos aqui, só prosseguimos aqui, por conta do poder do Evangelho. Abençoa a Tua igreja, aqui na Parquelândia e em toda a face da terra, o Teu povo, que invoca o Teu nome em sinceridade. Em Cristo Jesus, nós assim oramos o Senhor. Amém. Meus irmãos, nós consideramos em nosso sermão anterior, no verso de número 58, o salmista buscando mais da graça de Deus. Veja que ele afirma: imploro de todo o coração a tua graça. E ele continua orando, dizendo: compadece de mim, segundo a tua palavra. O salmista buscou por mais graça em súplica diante de Deus, o Deus de toda graça. Nós aprendemos isso em nossa prédica anterior. Se eu quero graça, eu vou à fonte da graça. É Deus o Senhor, o Deus de toda graça, o Deus de toda consolação, o Deus que nos abençoa. Então, ele entende que para mais graça tem que buscar a face do Senhor. E o que a comunhão com Deus o fez perceber acerca de Deus e acerca de si mesmo? É interessante isso porque, veja, ele implora de todo o coração, ele pede ao Senhor que se compadeça dele. E no verso 59, ele diz: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. E aqui é algo interessante nós compreendermos como cristãos. É algo que às vezes não é muito agradável de nós percebermos. Ou seja, quanto mais graça nós buscarmos da parte de Deus, mais percepção nós teremos divina. Ou seja, mais percepção acerca de quem Deus é e de quem nós somos. Isso é muito interessante. Às vezes nós pensamos assim: eu vou ter mais graça, vou ter mais poder de Deus na minha vida, estou buscando, e isso vai significar, vamos dizer, o dissipar de todos os meus problemas. Não, pelo contrário. Quanto mais luz você tem, mais você percebe a glória de Deus, e mais você percebe quem você é. E isso, consequentemente, vai lhe levar a pedir mais graça. Por quê? Porque você vai se perceber pecador. Essa é uma das coisas que, na minha caminhada cristã,
e mesmo como pastor, eu tive que aconselhar várias vezes quanto a isso. Irmãos, pessoas que procuram dizendo que estão muito cabisbaixas, porque entendem que são muito pecadoras, que lutam constantemente, se entristecem quase que diuturnamente, sofrem com seus pecados. Aí nesse momento eu digo assim, que bom, meu irmão, que bom, pastor. Sim, isso é sinônimo de que você está sob luz mais intensa. A luz resplandece nas trevas. E somente aqueles que se encontram em trevas, ou seja, dominadas em seu coração, dominando seu coração, é que fogem da luz. Todo aquele que não quer ter a sua vida arguída por Deus, diz o apóstolo João, ali no Evangelho, foge para a sombra. Mas quanto mais o crente buscar o Senhor, claro, ele receberá mais graça de Deus, mas isso, consequentemente, o fará perceber a luz da santidade de Deus, quem, de fato, ele é cada vez mais. Entenda, uma coisa que é importante como crente considerarmos, você não se conhece plenamente. Você pensa que se conhece. Lembra do profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, e o que mais? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor Deus conhece seu coração. E caminhos que são tão certeiros em seu coração, estão tortuosos. Mas você não percebe. Não é isso que diz o salmista também na conclusão do Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Porque nós não conseguimos ver os caminhos maus. Todos eles não. Então, por isso que o salmista aqui, quando ele implora mais graça, veja, ele passa a considerar os seus caminhos. Ele, então, percebeu os seus pecados. E em arrependimento se voltou mais ainda para o Senhor em sua palavra. Veja, no verso 59 ele fala, considero os meus caminhos. Interessante que ele poderia aqui, imploro de todo o coração a tua graça, Senhor me concede, compadece-te de mim, amém. Louvado seja Deus por isso, sim. Mas agora, com maior percepção, com mais graça, ele enxerga melhor o seu caminhar. O que é que diz no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. E luz para o meu caminho. Quanto mais de Deus, mais conhecimento acerca de si mesmo. O princípio das Institutas é muito belo, quando Calvino diz, né? A suma de todo conhecimento verdadeiro é este: conhecer a Deus e conhecer a si próprio. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, à luz clara da revelação, eu tenho um maior conhecimento de Deus. É sempre assim, mais graça, mais luz, mais percepção da santidade de Deus. Inevitavelmente, isso levará o justo a se deter em seus caminhos. Falando por intermédio do profeta Ageu, abre comigo no livro do profeta Ageu, o Senhor, ele chama o povo de Israel a considerar os seus caminhos. Isso é muito recorrente na Escritura, irmãos. Olha o que está escrito, Ageu capítulo 1, fica aí antes de Zacarias, bem no finalzinho, né, do Antigo Testamento. Está escrito assim, olha, o povo havia abandonado o compromisso da restauração do templo. De fato, estavam cuidando das suas vidas e deixando a casa do Senhor em ruínas. Verso 5 está escrito, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E todo o tempo tem passado para a gente considerar, né? Tem o passado do dia, no final do dia, né? Tem o passado de algumas horas já do dia de hoje. Considere o seu passado. Olhe para o seu caminho. Ele está chamando o povo a perceber, olhem para o passado, no que concerne o que Deus fez ao povo de Israel. Olha no versículo número 7, mais uma vez, está escrito, veja, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Novamente, Ageu capítulo 1, verso 7. Ageu capítulo 2, versículo 15, olha o que está escrito, o Senhor fala, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor.
E mais uma vez, no verso 18, considerai, eu vos rogo. Ou seja, o Senhor chama, de modo imperativo, claro, demanda do povo, que considere a sua vida. Porque isso é saúde para nós. Isso é sinônimo de nós estarmos, de fato, na presença de Deus. O mestre também nos advertiu, com outras palavras, mas com a mesma ideia. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, o Senhor diz, no verso número 34, acautelai-vos por vós mesmos. Tenha cuidado com você. Em 2 Coríntios 13, verso 5, o apóstolo Paulo, um texto bem conhecido, diz: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis de fato na fé. E ele é enfático com Timóteo, Falando para Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 4, no verso 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que de fato aprendemos, irmãos, é que o homem e a mulher crentes estarão sempre se examinando com mais intensidade. Eles não se deterão na vida alheia, pois estarão ocupados considerando os seus próprios caminhos à luz da palavra de Deus. Eu lhe garanto, eu lhe garanto, se você se dispuser, se você se ocupar no que concerne ao seu coração, você não tem tempo para a vida de ninguém. Então o salmista disse que considerava os caminhos dele, considero os meus caminhos. É isso que ele faz, destacando, claro, o quanto ele precisava de tempo e dedicação na análise da sua vida. O objetivo, irmãos, exatamente do maligno aí fora, pensando isso, e de nos influenciar com o sistema mundano, que a gente chama de mundanismo, é levarmos uma mente também secularizada, não parando, não considerando, não analisando, não observando os nossos pés, não observando os nossos passos. Tão importante, que até mesmo a realidade de um dia em 7 é colocado por Deus para que nós paremos, para que nós busquemos o Senhor, consideremos mais o Senhor, ouçamos a sua palavra. Considere os seus caminhos esta manhã. Considere os seus caminhos. Irmãos, o que você vê, irmão, o que você vê? Quando você olha para a sua vida, você pode entregar o seu smartphone para Deus essa manhã? Ele pode acessar os seus contatos. Ele pode acessar a barra lá da internet, eu não sei o nome como é. É browser? Não sei. É isso, é? Está vendo? A gente vai aprendendo. Será que pode? Clicar lá no seu Google, o histórico das suas pesquisas. Considere os seus caminhos. Poderia o Senhor sentar e acompanhar com você os seus streams? Senhor Deus. Poderia o Senhor sentar ao seu lado no seu carro, ou mesmo na garupa da sua moto, e observar a sua vida? Considere os seus caminhos. Como você trata o seu cônjuge, como você trata os seus filhos, como você trata os seus negócios, como você é no trato de um para com o outro, na igreja mesmo. Considere, irmão, faça isso. A luz da glória de Deus vem exatamente para isso, para cada vez mais lançar sobre nós seu caráter, sua vontade, sua boa mão e, claro, a graça necessária para a nossa transformação. Ainda mais eu lhe digo, considere a sua vida em oração com mais frequência, com mais intensidade. Jesus fala isso: entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o Senhor. Comece a analisar o tipo de homem que você é. Faça uma retrospectiva. Já tentou considerar o seu passado, a sua infância? Já. Veja como Cristo lhe salvou. Pondere se hoje
aos seus 30, 20, 30, 40, 50 anos, você é um homem ou mulher melhor do que outrora. Considere o seu passado. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que considerar o avanço do Evangelho em nossa vida e, claro, os reveses, para aprendermos também com ele. Volta para o Salmo 119, veja o versículo 59, ele diz: considero os meus caminhos e volto os meus passos. A compreensão do salmista, irmãos, não é meramente especulativa. Certo? Ele não está apenas sondando o seu coração por curiosidade, ou sondando a sua história por curiosidade. E nem se pauta em uma morbidez improdutiva, né? Aqui também não é o objetivo de você olhar para a sua vida e dizer, realmente é triste. Porque todos nós vamos chegar a essa conclusão. Certo? Porque, claro, embora tenhamos progresso, sabemos que não somos o que deveríamos ser. Por um lado, isso pode levar algumas pessoas a dizerem, já que eu estou vendo que eu não tenho progredido muito, os meus passos não são tão corretos, não quero saber mais disso, não. Não é esse o objetivo. O salmista não fica se lamentando ou murmurando por sua situação. Ele considera os seus caminhos, ele diz, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada no meu coração. Eu tenho inclinações que não agradam o Senhor, Ele sabe disso. Tenho desejos e anelos que são contrários à sua palavra. O que é que eu faço? Volto os meus passos. Ele não culpa o mundo. O mundo, o diabo e a carne, embora ele saiba da capacidade dessas forças para desviá-lo da vontade de Deus. O que o salmista faz? Ele toma uma decisão radical, ele volta, ele redireciona seus passos. Eis aqui, irmãos, o verdadeiro arrependimento. É isso. Ou seja, considera os meus caminhos. Considerou? Pronto. Pastor, eu não tenho conseguido ter êxito em ter uma conversação mais pura. Me pego falando palavrões. Fala isso para o Senhor. Se coloque diante do Senhor de joelhos e clame, Senhor, dá-me um novo cântico. Eu não quero mais falar isso. Eu não quero mais participar de rodas com piadas de duplo sentido. Diga isso para o Senhor. Tome a decisão, considere os seus passos. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, um texto bem conhecido dos discípulos de Emaús. Olha o que acontece aqui. Lembra que eles estão ali tomando um rumo totalmente diferente do que o Senhor estabelecera para eles antes da sua morte. Estavam indo para Emaús, a orientação do Senhor é para que fosse adiante dele, na Galileia. No verso 33, olha o que está escrito aqui. Depois do Senhor falar a palavra para eles, partir o pão com eles, o texto diz no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. É sempre assim, irmãos. Quando os homens são confrontados pela luz verdadeira, uma mudança radical se põe em curso. E lembra que o texto diz aqui, olha o que está escrito aqui, no verso de número 28, quando se aproximavam da aldeia, ou seja, chegando a Emaús, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. O dia já o quê? Declina. Viajar de noite era perigoso. O Senhor entrou com eles, partiu o pão, mas na hora que o arrependimento veio sobre eles, eles entenderam que estavam na rota errada. Não há perigo na vida do crente para ele obedecer ao Evangelho. Na mesma hora, já era escuro, eles voltaram para Jerusalém. Isso é uma lição muito importante para nós. Eles não protelaram, não vamos dormir,
Amanhã a gente acorda. Não, a urgência. O arrependimento, uma vez que a palavra ilumina o crente, ele é urgente na sua decisão. Eu quero mudar de vida, quero mudar meus caminhos, eu não quero mais fazer isso. Isso de fato caracteriza a vida cristã pontualmente. Ou seja, um dia você estava numa estrada, caminho contrário à vontade de Deus, e o Senhor revelou a sua vida para você, e você mudou de vida pelo poder do Evangelho. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Mas isso também é algo contínuo. O arrependimento verdadeiro, ele lança as suas raízes de forma permanente no coração do crente e produz constantemente frutos de arrependimento. Então você tem que se arrepender com que frequência? Todo dia. Com que frequência? A todo instante. Você passa aqui, sei lá, um olhar, um pensamento, na mesma hora, Senhor, me perdoa. É assim, o crente é assim. O crente não vai enchendo um balaio de pecados e não se importando com o que está acontecendo. Ele considera os caminhos e ele já volta. Ele não dá prosseguimento, ele volta os passos dele, há uma guinada na vida dele. Em um momento da nossa vida percebemos essa guinada e, claro, constantemente nós temos que nos voltar para o Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Olha que palavra de graça, né? Nós conhecemos o contexto do livro do profeta Oséias, mas olha o que está escrito aí no último capítulo, né? Oséias, capítulo 14. Olha o apelo do Senhor a Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Até o autor dos Hebreus vai dizer que a verdadeira adoração são frutos de lábios que professam seu nome. Então o que é que Deus está dizendo? Volta, Israel. Volta, porque eu já dei para vocês palavras de arrependimento. A palavra que está com vocês, ela tem o poder de fazerem vocês caírem em si, lamentarem e saírem dos seus pecados. Por que você ainda permanece nos seus pecados? É hora de voltar. É isso que o profeta está dizendo. É essa manhã, volte os seus caminhos para o Senhor teu Deus. O Senhor é poderoso, Ele é bondoso, Ele é grande em perdoar. Ou seja, todos os dias, não tem uma vez que você não ofenda o Senhor com os seus pecados, que você o busque com o coração contrito, Ele não lhe perdoe. Porque aquele que vem a mim, diz o Senhor, de modo nenhum lançarei fora. Não fique estagnado em seus pecados, não fique paralisado por ele, volte-se para ele essa manhã. Salmo 119, para nós concluirmos, observa, o salmista considera os seus caminhos e ele volta os seus passos. Ele diz, eu volto os meus passos. Para onde? É simples, né? O pensamento objetivo aqui. Para os teus testemunhos. O retorno do salmista é para a palavra. Porque o desviar da nossa vida é o desviar da palavra. A palavra é Cristo. O Verbo se fez carne. O salmista encontra o Senhor aonde senão na sua palavra. De fato, foi a palavra que deu a ele a luz para ele compreender o seu estado. Foi a palavra que deu a ele o arrependimento, palavra de arrependimento. E é a palavra que o conduzirá sempre em vida. Sempre assim. Irmãos, nós batemos nessa tecla constantemente aqui. Não existe mistério para uma vida agradável a Deus. Não existe. O caminho não está escondido.
Veja o que Paulo diz em Romanos, citando mesmo, né, Moisés, Romanos capítulo de número 10. O que Paulo diz em Romanos 10, verso 5? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Paulo já traz a foco, a interpretação cristocêntrica. Moisés fala, essas palavras que hoje eu te ordeno, né, o Senhor fala, não estão lá no alto, não estão distante. Quem é que vai subir? Quem é que vai fazer essa palavra vir até nós? Não. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós o quê? Pregamos. Hoje você tem as palavras de arrependimento na sua boca, no seu coração. Elas já se assenhoraram de você. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há nenhum malabarismo. Às vezes a gente fica, né? Fico vendo hoje, vai falar um pouco disso hoje à noite, as pessoas, a Bíblia, a palavra, Paulo diz, Moisés diz, está contigo, está na tua mão. Mas parece que nós vivemos um gnosticismo reformado, de que só algumas pessoas detêm o conhecimento para lhe ensinar a utilizar a Bíblia. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Não existe mistério para isso. Sofremos porque nos afastamos da palavra. Pecamos porque nos afastamos da palavra. Demoramos a entender porque nos afastamos da palavra. Não crescemos porque nos afastamos da palavra. Por isso que Davi entende, eu vou voltar aos meus passos, é para a Bíblia. Só lá mesmo. O caminho não está escondido. Por isso que o Salmo 1 vai dizer, né? Bem-aventurado, né, o homem que lê a palavra do Senhor, parafraseando aqui, resumindo, com que frequência? De dia e de noite. Isaías 8:20 diz, a lei ao testemunho. E o Senhor Jesus, orando em João 17, fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Volte-se para os testemunhos. Vou lhe dizer uma coisa muito simples aqui, mas que pode mudar toda a sua vida. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Siga a Bíblia. Viva a Bíblia. Pois assim, só assim, sua vida estará guardada e preservada em Deus. Estar perto de Deus, inevitavelmente, nos conduzirá a uma percepção maior de nossos pecados. Por isso que ele fala, considero os meus caminhos. E mediante o conhecimento de Deus revelado em sua palavra, nós podemos ter o verdadeiro arrependimento. Volto os meus passos. E volto para onde? Para uma vida que agrade a Deus, para a sua glória. Eu gosto desses versículos, no Salmo 119, que eles sintetizam a vida cristã para a gente, de uma forma muito bela e simples. Nossa vida consiste nisso. Conhecer o Senhor, conhecer a nós mesmos, perceber os nossos pecados, nos arrependermos e voltarmos para Ele sempre em sua palavra. E assim por diante, e assim constantemente, até que Ele volte. Quando Ele consumará essa obra de uma vez por todas. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua luz possa resplandecer mais intensamente em nossas vidas. Vendo o Senhor, conhecendo o Senhor, conheceremos mais a nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos,
nos arrependeremos por tua graça. Nos arrependendo, voltaremos mais ainda os nossos passos para a tua palavra. Que assim o seja, com a tua igreja, para a glória de Deus, em Cristo Jesus, nós choramos, Senhor. Amém.